Aí dê ok para a gravação, por favor, no chat. Bate-papo. Bem, pessoal, hoje a gente vai ver especificamente, né, a sociedade asteca. Como a gente viu na aula retrasada, na primeira aula, o Planalto do México ele vai ter uma ocupação bastante grande, né, vai ter grandes populações lá. A ocupação do Planalto do México pega mais ou menos o que é o México, né, daqui, e pega, como você vê aí no mapa, né, pega um pouquinho do sul dos Estados Unidos, pega o Texas, Novo México, pega o México quase todo e parte da floresta apenzoada. Oi. Melhorou? Ok. É que às vezes fica o ventilador aqui, aí ele realmente dá um barulhinho. Certo? Então, nessa região que a gente chama de Mesoamérica, houve várias ocupações, houve vários, não vamos dizer impérios, mas houve várias civilizações que, de uma certa maneira, vão ocupando. Né? Vimos também, né, que não é só os astecas que ocuparam essa região, e essa região ela foi ocupada em tempos diferentes. Então, a gente tem os olmecas que, quando os astecas chegaram, né, ocuparam o Planalto do México, já haviam sido, vamos dizer assim, conquistados, já não havia mais nada. Você tem os maias, que praticamente foram 2.000 anos de ocupação. Quando os europeus chegaram, praticamente não existia mais civilização maia, né, só os povos da floresta. Né? Você tinha os vários povos, os mistecas, toltecas, olmecas, tihuacães. Então, a gente está dando recorte aqui, né, e está dando uma compressão. Né? Assim, a gente está comprimindo quase 3.000 anos, 4.000 anos de história. Certo? Porque assim, a gente tem muita coisa do Egito, da Mesopotâmia, e quando vai para a Mesoamérica a gente tem pouca coisa. Primeiro que, quando os europeus chegaram, né, eles destruíram muito do que se tinha, né, de registro, muito do que se tinha de texto, de língua. Então, ficou difícil. Muito do que a gente tem de referência, por exemplo, dos maias, né, veio bem depois. Dos astecas, a gente tem a referência dos espanhóis quando destroem, em 1521, a cidade de Tenochtitlan, que era a capital dos astecas e hoje é a cidade do México. Então, a arqueologia ela tem um certo problema, uma dificuldade, primeiro para encontrar essas sociedades, os padrões. Segundo, muitas dessas sociedades, quando elas, vamos dizer, evoluíram, saíram das cidades, né? A floresta tomou conta, né? Somente os maias, sul do México. Então a gente tem esses problemas. Então, aos poucos, a gente vai retomando a história dessas civilizações. Outra coisa também é que, por exemplo, os astecas só se tornam, né, um povo importante quando, no final do século XIX, o México começa com um processo de nacionalismo muito forte. E aí, para simbolizar esse nacionalismo, eles tinham que buscar uma civilização que realmente foi um esplendor. E aí eles foram buscar os astecas. Então começaram a investir em arqueologia, né, começaram a investir em história desse período, começaram a contestar os escritores europeus. Então, assim, nós estamos ainda, a gente não conhece nem 10% em relação a essa região, né, a essas sociedades, como, por exemplo, o que se tem de conhecimento da Mesopotâmia e do Egito, por exemplo. Certo? E também, como eu falei, são muitos povos, né, toltecas, mistecas, teotihuacães, olmecas, e quem é esse pessoal? Né? Aí, na aula retrasada, eu comecei a mostrar um pouquinho que eles alguns foram concomitantes, viveram no mesmo período, outros entraram em choque, como os maias e os astecas,
E a gente sabe pouco deles, muito pouco. Embora, quando você começa a estudar, realmente fica encantado com o que foi feito, né? A que tipo de civilizações nós temos aqui na América, certo? Não só do Norte, mas também América Central e do Sul. Certo? Então, a gente tem um tempo, né, do que a gente está estudando. Então, veja que os maias, praticamente 1000 anos antes de Cristo, eles já estavam na Península do Yucatán e vão até 1400 depois de Cristo. Um pouquinho antes dos espanhóis chegarem no México, a civilização maia já havia se sucumbido, principalmente por falta de comida e por baixa produtividade. Há também quem acha que foi um confronto com a expansão asteca, que estava nesse período vindo para o sul. Certo? E os astecas, se vocês notarem aqui no cantinho, né, eles vão aparecer já próximo da conquista europeia. 1235 é que se coloca como a data da fundação da cidade de Tenochtitlan, a cidade do México, que era a capital dos astecas. Então, os astecas praticamente eles foram assim a última grande civilização que vai aparecer nesse período. Ela vai conquistar praticamente todas essas concomitantes, né, ou seja, ao mesmo tempo, paralelas no tempo e na região. E algumas eu não tiveram nem contato, por exemplo, como os Olmecas e os Teotihuacan. Então, a região que estamos estudando é essa do Planalto do México, pega hoje o que é o estado, né? O país do México, a Península de Yucatán, que pega Guatemala, Belize, acho que pega um pouco da Nicarágua, América Central. E aqui temos o que seria essa ocupação nessa região dos povos que estamos estudando. Essa região verdezinha aqui, que é chamada Península de Yucatán, nós temos as cidades-estados maia, e na parte central aqui, né, onde você tem toltecas, totonacas, olmecas, zapotecas e os mexicas, que vão ser chamados posteriormente de astecas. Né? Os astecas eram aqueles que vieram de Aztlán. É uma região de divisa hoje entre Estados Unidos e o México. A gente vai estudar essas duas, né, essa região, e as duas sociedades, vamos dizer assim, que quando os europeus chegaram, elas estavam, uma tinha sucumbido e a outra estava no seu auge. Aqui estava no auge era os astecas, e aqui estava, já tinha sucumbido, são os maias. Né? Existe, se eu estou sempre repetindo, muita teoria né, dos extraterrestres nessa região. Qual é a primeira coisa que eu coloco como, né, para acabar com essa brincadeira de extraterrestre? Tudo que não foi feito pelos europeus, ou sociedades que não eram europeias, né, e eram bem mais, vamos dizer, elaborados, o pessoal diz que não tinha capacidade de fazer, então veio, né, uma ajuda divina, ou veio uma ajuda do outro canto. Né? Primeira coisa é a seguinte: as sociedades, civilizações, elas são paralelas, mas algumas são totalmente desconectadas. Né? Segundo, uma civilização ela pode crescer, ela pode chegar ao seu auge e ela pode sucumbir, ela pode desaparecer sem que haja uma hecatombe, sem que haja um cometa para destruir tudo, que é o caso dos maias, como a gente vai ver. Né? O problema dos maias é que a região que eles ocupavam era uma região extremamente de floresta, e a região de floresta ela é bastante infértil. Eles conseguiram, durante um grande tempo, uma produção extremamente grande para a população maia, mas depois essa produção não, vamos dizer, se alimentava a cidade, não alimentava essa população. E a tendência foi as pessoas, né, os grupos sociais voltarem para comunidades menores. No caso dos astecas, foi o contrário. Quando os espanhóis chegaram, eles estavam no auge. Montezuma, que é o grande Tlatoani, que era o rei, né, o imperador dos astecas, ele tinha acabado de chegar ao poder, né, dizimando metade dos seus concorrentes. Ok? E por último, é o seguinte: quando vocês procuram muito na internet,
em relação aos astecas, vai aparecer muito. O Império, o Grande Império Azteca, a gente considera, certo, a sociedade azteca não um império unificado. Ela era uma confederação, né, de cidades-estado, ou de, como a gente vai ver aqui, Atelplete, né, que era o nome do, seriam fosse regiões, e essas regiões, elas deviam tributos, elas deviam obediência a um centro de poder maior, que seria Tenochtitlan, que era a capital dos astecas. Então, eu vou sempre me referir, mesmo falando em império, mas os astecas eles se organizavam em confederações. Por isso que quando os espanhóis chegam, eles tiveram, de certa forma, não vou dizer facilidade, mas uma rapidez para destruir a organização asteca, porque eles foram fazendo acordos com os povos que eram dominados pela cidade de Tenochtitlan, capital dos astecas. Já os maias, eles não tinham uma unidade política centralizada. Em alguns livros, o pessoal chama mais dos gregos da América Central. Por que os gregos? Vocês vão ver ainda, eu acho, né? Com certeza. Os gregos, eles se organizavam em cidades-estados independentes e autônomas. Então não havia Grécia, como a gente entende. O que havia eram cidades-estados gregas. E qual era a única unidade que eles tinham? A língua grega, a cultura grega e a forma de organizar politicamente, né, grega. Tirando isso, não havia unidade territorial. Os maias tinham essa característica. Então a gente não tinha um centro político, não tinha uma capital maia. O que havia eram as várias cidades, né, autônomas dentro de si, mas que tinham uma relação de econômica. Os mais nós iremos ver na próxima semana, no caso daqui a 15 dias. Vamos concentrar hoje especificamente na sociedade asteca. Aí hoje, com a atualidade de se estudar os astecas, veja, o México, como eu falei, ele por muito tempo ele negou esse passado asteca, né? Ele por muito tempo ele não só negou como não sabia, não conhecia. Por volta de 1875, 80, chega ao poder no México Porfírio Dias, que era um meio que ditador, mas também um populista. E esse cara queria recuperar a grandeza do México, ele queria recuperar, né, o esplendor mexicano. E aí ele começa a investir nessa tradição do México como asteca, né, e os olmecas, todas essas civilizações que ali estavam. E aí ele usa como símbolo, né, da bandeira mexicana, ele resgata, né, na bandeira mexicana a figura da mitologia asteca da fundação da cidade, que é uma águia, né, um gavião, com uma cobra no bico em cima de um cactus. Essa era, pelos astecas, né, o mito da fundação da cidade de Tenochtitlan, que era justamente os povos de Aztlán, né, lá acima do Plano do México, ou seja, já perto dos Estados Unidos, que vieram, né, imigrações, né, ao sul, e aí ao chegar na região do Lago Texcoco, né, que é o lago onde está hoje a Cidade do México, né, sempre quando falar em Tenochtitlan é a região da Cidade do México, que hoje, se não me engano, é a maior concentração de gente do mundo, né, como capital. Né? Não sei se Tóquio tem mais um pouquinho, mas assim, ainda hoje é uma concentração muito grande de pessoas. Então, quando eles chegam nesse lago, eles têm essa visão, né, querem construir uma cidade, e aí a mensagem era, quando vocês virem, né, uma águia com uma cobra no bico, em cima de um cactus, é ali que vocês devem construir essa cidade. Né? Eu estava lendo sobre um pouquinho da simbologia disso. Alguns colocam também que a águia seria o símbolo dos astecas, a deusa, né, não sei se é do sol, a deusa águia, e a cobra era a deusa do mal, os maias. Certo? Mas a arqueologia mostra que não houve essa conjunção, né, essa briga direta entre os dois.
Então aí fica o brasão do México para mostrar como esse passado não está tão distante da gente e é usado no tempo todo. Então, a gente já falou muito aqui, né? Então, aí está a imagem do México, né? A região, né, do estado do México, a Península do Yucatán, a cidade do México que fica entre a Serra Madre Oriental e Ocidental. A cidade do México, se não me engano, é uma das cidades mais altas, né, em altitude, talvez perca só para as cidades andinas. Né? E os astecas, eles saíram do norte, mais ou menos dessa região, e foram caminhando para a cidade central. Ali eles começaram a travar contatos com outros povos, ou que restaram deles. Como diz, zapotecas, eles pegaram já o Império em declínio. Os olmecas praticamente não existiam mais. Os maias estavam se expandindo, mas se concentravam na Península do Yucatán. Essa construção de Tenochtitlan, né, da águia com a cobra no bico, né, em cima de um cacto, que é a datação para a criação da cidade de Tenochtitlan, ela é por volta, no calendário, vamos dizer assim, ocidental, é 1325. Então, mais ou menos século XIV, por aí. Ou 1235, desculpa, século XIII, 1235. Tá? Então, eles foram, na realidade, herdando impérios, ou herdando cidades-estados, herdando civilizações que foram entrando em declínio. O que é que leva uma civilização em declínio? Provavelmente uma baixa produtividade, guerras entre si, certo? Uma, uma desagregação do poder central, e os astecas foram, não vou chamar de astecas agora, vou chamar de mixtecas, que era realmente o povo que chega nessa região. Então, os mixtecas, ou mexicas, daí o termo México, né? E os astecas, que são a mesma coisa, né? Eles praticamente vão herdando derrotas, eles vão herdando impérios, civilizações que já haviam se sucumbindo. Aqui um detalhe maior dessa região, né? Então, o Planalto do México, aqui, a cidade do México. Quem tiver curiosidade, pega no Google Maps e pede assim, vê a cidade do México. Vocês vão notar que ela parece um tabuleiro de xadrez. Isso vai ser muito assim, esclarecedor do que eu vou falar já já, que era a divisão social e a divisão espacial da cidade de Tenochtitlan. E daí as cidades que os astecas iam conquistando, que eles praticamente faziam quadrículas nas regiões para melhor poder controlar. Certo? O que está destacado aí é a Península de Yucatán, que nós iremos ver, né, posteriormente, que é onde ficava a sociedade maia, né, as cidades-estados maia. E aí a origem da ocupação mexicana. Esse desenho que temos aí foi feito por volta de 1535, já da ocupação espanhola, e mostra como a cidade de Tenochtitlan ela estava dentro do lago Texcoco. O México sofre muito com terremotos porque o México está em cima de um lago. Né? Quem tiver a curiosidade de puxar a cidade do México, né, você não vê lago nenhum, porque ela está em cima do lago. Então, toda vez que tem um terremoto lá, é bastante, vamos dizer assim, os problemas são maiores por causa desse aterramento que foi feito. Então, enquanto os astecas, a gente vai ver, eles têm uma técnica, né, de ficar em cima do lago, né? Daí a matemática asteca, eles saberem, antes dos europeus praticamente, os números negativos e positivos. Os maias conheciam o zero. Aí eu pergunto, por que o pessoal sabia essa numeração, se o Ocidente só vai ter necessidade dele bem depois? Porque para os astecas, a cidade ficava na linha do lago. Então a linha do lago era o zero, feito um gráfico. O que estava acima era positivo, o que estava abaixo era negativo. E por que eles precisavam saber disso? Porque a cidade ela foi construída tirando a areia de baixo e colocando por cima, em umas ilhas que eles faziam chamadas de
de Chinampas, que a gente vai ver já já. Então, além de ocupar essa região, eles também criaram uma forma de produzir que, nesse planalto, que às vezes era muito frio, às vezes tinha muita seca, dentro do lago, ou né, na margem do lago, eles aproveitavam essa umidade, aproveitavam essa irrigação para praticamente alimentar 300 mil pessoas. Pode parecer pouca coisa, mas a cidade de Vitória tem, se não me engano, 100 mil pessoas. Imagine 3 vezes a cidade de Vitória sem ninguém passar fome com a produção agrícola extremamente abundante, por causa dessa capacidade que eles tinham. Logicamente, não foi só isso. A partir dessa organização, eles passaram a conquistar outros povos e tem a famosa Aztecas, né, com mais 2 povos na sua região, né, os Zapotecas e Toltecas, e aí eles expandem o seu poder. Era uma sociedade extremamente violenta, certo? Porque precisava manter o seu poder. Vou passar algumas pesquisas para vocês, vocês vão ver que a cultura asteca, né, ela era muito sangrenta, né, era muito baseada na violência, mas uma violência extremamente, vamos dizer, mitológica, mas que os povos que ficavam subjugados pelos astecas, né, sofriam uma extrema violência para pagar tributo, né, para pagar essa, né, vamos dizer assim, um pedágio por essa ocupação. Aí você tem o Lago Texcoco, certo? O desenho, como eu falei, é de 1500 e alguma coisa, 1530, já um desenho espanhol. Aqui outro desenho da cidade de Tenochtitlan, vocês estão para notar aí como a cidade ficava dentro do lago, ela ficava boiando literalmente, né? Seria tipo uma Veneza, né? Só que o que estava boiando aí eram campos e mais campos de trigo, não, desculpa, de milho, né? Feijão. O milho é originário da América, como a batata também é originário da América. Essa história de batata inglesa, de inglês não tem nada. Certo? Mas a batata, eu acho que é andina, e o milho, que tem uma forte relação, principalmente no Planalto Central mexicano, tortilha, né? É uma alimentação bastante rica em milho, vinha dessa organização. Certo? Então era uma cidade que usava a irrigação do lago, era uma cidade extremamente organizada, e era a maior cidade, vamos dizer assim, em relação à Europa, a maior cidade europeia era Sevilha, que era espanhola, era um porto espanhol. Ela tinha 200 mil habitantes. Por baixo, a cidade de Tenochtitlan tinha 350 a 500 mil habitantes. E em volta dela, ou seja, fora do Lago Texel, ficava por volta de 1 milhão a 5 milhões de habitantes. Essa região ainda hoje é bastante densamente povoada, né? Somente a parte da região do México, só a cidade do México, se não me engano, são 30 milhões. Né? Acho que a última datação que eu vi foi essa. Aí, como tem muita gente, como é que se alimentava esse pessoal? Justamente com agricultura extremamente organizada, né? Com agricultura que os astecas desenvolveram, que antes não tinha, que era baseado em canais, em irrigações feitas dentro do lago Texcoco, e por isso conseguia ter essa produção. Enquanto as outras sociedades, né, como eu vou estudando, né, eles chegaram a um beco produtivo. Por exemplo, assim, o exemplo mais claro são os maias. Né? Chegou uma hora que a produção nem dá para pagar tributo ao tempo, nem dava para alimentar as populações. A tendência foram eles se desagregarem. Então aí é um desenho de 1524, né, já perto da destruição da cidade. Aí tem a datação de 200 mil pessoas, mas eu já atualizei um pouquinho, ficava em 350 a 500 mil pessoas em uma só região. Como era a organização política, né, o social dos astecas? Veja,
essa divisão social, ela não era apenas a sociedade asteca, ela se espalhava para os povos que os astecas iam conquistando. Porque a gente evita chamar que os astecas eram um império, porque o império vamos dizer, corresponde a uma unidade política, uma unidade religiosa e, acima de tudo, uma unidade linguística, certo? Ou pelo menos uma unidade em que a língua do imperador, a língua central, ela seja a principal. E no caso da região do México, embora você tivesse uma língua quase de tronco comum, que é a Nahuatl, né, que praticamente existe até hoje, e que ajuda a gente a entender um pouco, né, da arqueologia daquele período. Pra vocês terem uma ideia, veja, quando eu comecei a estudar história, quando estava no primeiro ano, no segundo ano, eu praticamente não vi Azteca, não vi mais, eu não vi sociedades, civilizações americanas, entendeu? Porque era a visão só europeia, né? Eu não vi pré-história brasileira. Aí, Paulo, tu é velho, não é que eu seja velho não, mas também quando assim, não havia esse interesse, não, o que havia na história europeia. Aí quando você vem para cá, poxa, mas nesse mesmo período que você estava, né, a Inglaterra está tocando tapa com a França, aqui você tinha, né, civilizações, sociedades extremamente bem mais, vamos dizer assim, organizadas e desenvolvidas. Então, por que a gente chama de confederação? Porque você havia vários grupos, né, os toltecas, zapotecas, istecas, né, que sob o guarda-chuva do que chamamos astecas, né, mantinham o poder através do terror. Né? Cada sociedade cada grupo que era conquistado, né, tinha que pagar tributos, tanto em alimentação, né, sei lá, tanta saca de trigo por aldeia, mas também para soldados, né, para não diria escravos, mas para trabalharem, né, no tempo, para trabalharem como servidores do Estado. Muitos desses eram usados como sacrifício, justamente para mostrar o poder dos astecas, né, para mostrar o poder dos guerreiros. Então a sociedade asteca é extremamente bélica, guerreira, né, voltada especificamente para esse domínio militar. Por isso, quando os espanhóis começaram a fazer os contatos, quando chegaram aqui, com os povos conquistados, praticamente todos apoiaram os espanhóis. Né? Praticamente 150 espanhóis derrotaram a cidade de 200 mil habitantes, 300 mil habitantes, que era Tenochtitlan. Certo? Então, você tinha na divisão o poder central, que era o imperador, sua família, né? E a cidade de Tenochtitlan. Né? Esse imperador era chamado também de Tlatoani, né? Cada cidade-estado tinha o Tlatoani, e o Tlatoani maior era o imperador da cidade de Tenochtitlan. Depois você tinha os militares e sacerdotes, uma classe que estava crescendo durante o período, mas quando os espanhóis chegaram, né, eles ainda estavam no meio termo, que eram os comerciantes e artesãos, e a grande população, que eram os chamados calpulex, né, ou calpule, que era a terra que era comum, a terra que não era privada, a terra que pertencia a todos. Aí um códice mostrando, códices são registros da sociedade asteca, né? Esse códex foi feito, não foi queimado, né? Conseguiu sobreviver à ocupação espanhola e mostra a ascensão de um camponês até a mais alta magistratura. Então havia uma certa mobilidade na sociedade asteca. Né? Você vê a variação pela roupa do indivíduo. Aqui, esse poder centralizado do imperador, né, se dava através da cobrança de tributos. Né? Na lateral aí que vocês veem, né, tem como uma nota fiscal de um pagamento de tributo de uma região para a cidade de Tenochtitlan. Né? Essa sociedade, né, esses agrupamentos, ele tinha o nome de Altepetli. Tá? Né? O que era esse Altepetli? A gente confunde, ou a gente chama de cidade-estado, de império, né, ou de estados. Na realidade, o Altepetli, né, Altepetli,
slide meio complicado, ele era o quê? Ele eram várias regiões, essas regiões eram dominadas, né, por um Tlatoani, baseado nos senhores da guerra, e que cobrava tributos às comunidades agrícolas. Então, do menor ao maior, até Tenochtitlan, a organização se baseava nisso. Cada autépte era, né, tipo uma unidade autônoma, mas que pagava tributo, que pagava obrigações ao poder central, que era a cidade de Tenochtitlan. Então, as duas grandes organizações, né, a base da sociedade asteca era justamente esse autépte, né, que tem até dizendo aí que muita gente confunde, né, com... Só um momentinho, pessoal. Oi, pessoal. Estão me ouvindo aí? Tive um probleminha aqui. Beleza? Deu ok. Tranquilo? Estão me ouvindo? Beleza. Desculpa aí, tá? Um probleminha que eu tive aqui. Então, a primeira organização é esse Altep, para a gente terminar aqui. O segundo, Altep, né, é o Calpuli. O Calpuli era a terra comunal. Certo? Quando a gente fala em civilizações, quando a gente fala em modo de produção tributário, a organização ela se repete basicamente em todos os modelos, que é o quê? Você tem uma comunidade que tem a posse, ou pelo menos o uso da terra comunal, e a partir desse uso, ele paga tributos a um determinado grupo político, ou no caso, a uma determinada cidade. Os astecas não mudava a pedida, né? Não mudava o modelo. Então, enquanto o Altep era, né, as unidades, né, políticas, vamos dizer assim, as unidades econômicas, ou pelo menos agrárias, é o Calpuli. Tá aí. Então, Calpuli não era só uma terra, era a terra de uma comunidade, onde a pessoa se reconhecia naquela terra, normalmente passava, né, a comunidade era fechada, passava-se hereditariamente, e esse Calpuli era de onde se produzia a maior a alimentação, né, dessa região, e nela se baseava a base econômica, vamos dizer assim, dos astecas. Só já estamos em cima da hora aqui, certo? Aí, aqui temos a organização político-social, né, dos astecas. Dê uma olhadinha nesse material depois, mais especificamente, certo? Eu só queria mostrar, na parte econômica, né, o que seria as chinampas. O que eram essas chinampas? É como os astecas conseguiram fazer a produção, né, praticamente triplicar no Lago Texcoco, tirando a terra de baixo e colocando em cima, como fossem umas ilhas artificiais, onde eles produziam principalmente o milho e o feijão. Ok? Comércio. E, por fim, tem um resuminho do material aí. Tá bom? Ainda está em cima da hora. Peço desculpa aí no final, deu essa quebrada. Tá bom? E já tem um material para vocês responder até a semana que vem no Google Formulário.
Beleza? Professor, Desculpa a carreira aqui no final, mas o senhor vai enviar faz essa parte. gravação? Oi? O senhor vai enviar essa gravação? Vou sim, eu vou colocar, sempre coloco lá no Google Sala de Aula, tá bom? Tá Fechando bom. aqui, tchau, tchau, gente, até de hoje a 15. E semana que vem dê uma olhada que tem um Não. material para vocês, simplesmente, ok? Tchau, tchau.